final da ditadura militar de 64 é, no mínimo, os piores momentos da vida do povo brasileiro. Para ter noção, principalmente quem não conheceu a história da sociedade política e social da época. Foi um golpe como todos os vividos pelo povo brasileiro, sim, porque já passamos por 4 acontecidos na história do Brasil, articulado pela burguesia nacional e internacional. Tudo isso para impor o chamado Estado mínimo, articulado pelas instituições de poder da elite conservadora de direita, que são Forças Armadas, os militares, Judiciário, o STF, o mercado, a classe média alta e a rica, e a mídia, o meio de comunicação, que está em todos os golpes, usar os mesmos argumentos como justificativa, o combate à corrupção e o comunismo. Baseados nesses fatos, como fechamento do Congresso, proibição de qualquer tipo de manifestação, controle do rádio e TV, tudo teria que passar pelos órgãos de censura e repressão. Ninguém podia manifestar contra o regime de chumbo. Pressões arbitrárias, contra a oposição e prisões ilegais. Entre sargentos e cabos, além de civis. Torturas, assassinatos de lideranças populares e sindicais, e políticos e jornalistas de oposição. As organizações dos trabalhadores impedidos de lutar devido à repressão e a tal Lei de Segurança Nacional criados pela ditadura militar. Um desses é um instrumento de repressão, foi o ato institucional AI-5. Neste período, de 64 a 78, os trabalhadores e trabalhadoras, os estudantes das faculdades, os sindicatos, os movimentos populares e a comunidade de base da Igreja Católica da época organizaram e denunciavam, dentro e fora do Brasil, as barbaridades cometidas pela ditadura. Surgiram também uma importante organização da Igreja Católica chamada Teologia da Libertação, do teólogo Leonardo Boff. A luta e a organização dessas entidades foi enfraquecendo a ditadura, que aos poucos foi dando abertura à democracia, que possibilitou a campanha das diretas já. Um fato muito importante no combate à ditadura foi a recuperação dos direitos humanos, devido à organização estudantil, com a liderança de Vladimir Palmeiras, articulou uma manifestação de 100 mil estudantes na rua. A ditadura tremeu. Em seguida, a ditadura permitiu a organização partidária. Na época, só podia atuar 2 partidos, Arena e IPMDB. Com essa abertura, nos anos 80, surgiu a organização do PT, organizado a nível nacional pelos movimentos populares, sindicatos e comunidades de base da Igreja Católica da época, como eu disse anteriormente, ao qual tenho orgulho de participar de sua criação. Companheiros e companheiras das organizações citadas acima, anteriormente. Meu nome é Silvio da Fonte Alves, sou morador de Volta Redonda, nasci em 65, um ano após o golpe militar que instalou da ditadura no Brasil. Nunca houve tanta corrupção e privilégio da classe dominante. Foram 21 anos de ditadura militar, com o maior desemprego da história do país, achatamentos dos salários, inflação galopantes. Pela minha infância, praticamente eu
na inocência dos anos de infância, não deu para perceber nada muito nítido, não. Mas quando começou a adolescência, eu comecei a escrever os meus primeiros versos. E sempre tinha um tio, um vizinho, alguém na escola que me avisava: cuidado com esses versos, eles parecem ser subversivos. E tudo era muito velado, assim, mas a gente era criança, mas a gente foi crescendo naquele ambiente incompreensível. Não se falava em política, eram só sim senhor, sim senhora. A gente não falava muita coisa, não. Ninguém nem pensava, na verdade. Parece a censura vai te pegar. Eu não entendia muito bem. Até que, quando eu comecei a publicar, fazer varal de poesias, com os meus poemas, que eu percebi na pele, nada oficialmente, nada de militares, mas da censura velada, né? O medo nas pessoas, os meus pais, os parentes mais próximos, né? Com medo de eu sofrer alguma coisa. E isso me perturbou muito e me fez observar o quanto a nossa cidade era uma cidade vigiada, controlada, punitiva. Volta Redonda era área de segurança nacional por causa da CSN, então instalou-se um quartel próximo aqui em Barra Mansa só por conta de Volta Redonda. Durante a ditadura militar, teve muita tortura, né, no BIP de Barra Mansa, onde foram reconhecidos, né, na época, muitas torturas, muitas mortes. Segundo minha avó, aquele quartel ali, porque minha avó nasceu e criou ali, o 23º Batalhão de Infantaria Motorizada é um verdadeiro cemitério humano, né? Cometeram os piores crimes contra os direitos humanos. Por ser área de segurança nacional, então teve muito abuso, muita violência, muita pressão, né? E isso ficou marcado nos anos posteriores, mesmo depois do fim da ditadura oficial, teve o evento mais sangrento da história da nossa cidade, em 89, porém com muito resquício ainda de todos aqueles anos pesados de chumbo. O Exército Brasileiro enfrentou uma greve de trabalhadores, de metalúrgicos, dentro da fábrica CSN e matou 3 funcionários. Então isso ficou uma coisa marcada, né? Aquele ranço todo, os caras não conseguiram se libertar de toda aquela pressão, de toda aquela lavagem cerebral. Porque não é fácil sair desse ranço, não é fácil sair desse medo. E no movimento de operários, o exército invadiu a CSN, entrou na CSN e matou 3 funcionários, 3 metalúrgicos. Isso foi traumático para toda a nossa cidade. Então são consequências da ditadura, consequências dos anos de chumbo. Diz a lenda que na década de 70, né, dos quais 3 pessoas, 3 oficiais, né, foram torturados e mortos. Né, entre eles o soldado Vanderlei de Oliveira, Juarez Virotti, Roberto da Silva e Geomar da Silva, todos com 19 anos. Além deles, 11 pessoas que se alistaram para o serviço militar ficaram presos
vítimas de torturas, né? Onde tinha choques elétricos, afogamentos, espancamentos, palmatórias. E na época, os comandantes, né, da época eram o capitão Dalge Miranda, da 2ª Guarnição, responsável pela repressão política. Ele perdeu a farda em primeira instância da justiça. Teve 84 anos de prisão. O subcomandante, o tenente-coronel Gladstone Teixeira, que teve apenas 7 anos de condenação. As denúncias de morte dos militares presos só foram possíveis graças a Zélia Ribeiro da Silva, irmã do soldado Geomar, que para a irmã de Geomar foi vítima de queima de arquivo. Pelo que dizia, na função de motorista, ele era obrigado a transportar os cadáveres, né? E ali jogava em terreno baldio, dentro de rio, né? Porque eles não tinham nem a dignidade de enterrar, mas eram obrigados a transportar, né? Tive amigos também que na época que serviram o quartel, na década de 80, só porque faltaram, né? Tinha que entrar às 7 horas, aí não se apresentava no outro dia. E como ali tinha um muro, que só esse muro, né, que separava a nossa rua do quartel, eles pulavam o muro. No que eles pulavam, como eram soldados, eles não eram mortos, mas eram torturados. Marcelo Teixeira, o nome de um deles. Nós ficamos uma base de 42 dias procurando pelo Marcelo, porque ele pulou o muro do quartel. E ele foi salvo, não sei se foi por Deus, se foi pelo povo, né? Quando a gente achou Marcelo, ele estava até sem dente. Nascemos e criamos naquela rua. Nós não podíamos encostar no muro do quartel, porque a ordem era que se a gente subisse, nós éramos crianças, gente. Se a gente subisse no muro do quartel, a ordem era atirar, né? E crescemos com esse medo ali. O passar dos anos, eu fui crescendo, fui vendo os movimentos políticos. Haviam só 2 partidos que se dividiam, acho que parecia ter um combinado. Cada época era um que estava no governo. Mas se formos averiguar tudo que tem por debaixo daqueles escombros ali, daqueles cômodos velhos, né, tem muita história para contar. Muita gente morreu ali, né, achando, né, que estavam servindo a pátria, e na verdade eles estavam servindo a Deus. Eram raras pessoas que se pensavam ou falavam em política. Era muito perigoso falar em política. Era uma coisa ameaçadora. Não se falava em política. E pediam pra gente não falar, pra não se meter. Tinha até uma frase assim: mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Eu ouvia muito essa frase: mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Ou seja, a minha geração foi amordaçada. A minha geração cresceu sem saber exigir os direitos. Que bom que tudo isso acabou, né? Que bom que hoje podemos ser livres. Que seja assim para sempre. Que bom que podemos caminhar, né? Hoje o quartel não é mais um quartel. É um parque da cidade, pertence à prefeitura, né?
Hoje em dia, há quem diga que a ditadura foi um bem para a nação. Infelizmente, é um equívoco. É isso. Sinto muito. Tá ok? Um abraço. Espero que esse material possa ajudar. Vamos ver então, tá bom?